Tan foi feliz porque na inspiração que ele recebe de Deus para compor, ele diz: "Oh, que saudosa lembrança de um lugar, irmãos, que ninguém ainda foi dos que aqui estão vivos, mas a natureza de Cristo que habita em nós, desde o dia que fomos regenerados por Ele, nos dá essa sensação como que de uma saudade, né? A natureza de Cristo que habita em nós, esse gozo inefável, que é indizível, que a gente sente, nos dá uma ideia de como é o céu. E é o que nos leva a desejar o céu. Glória a Deus. Meus amados, antes de ministrar a palavra, eu queria falar duas coisas. Primeiro para vir à igreja hoje, nesse contexto de agora, é preciso ter fé. Ter fé. Porque se não tiver fé, aí entra o medo e a gente fica em casa e não sai para canto, não fala para ninguém e fica olhando pelas brechas, com medo, né? Mas se tiver fé suficiente, segue a vida normal. Porque o mundo que está aí fora, eles confiam na prevenção. E toda prevenção humana, dentro desse contexto que eu estou me referindo, ela é falha. Mas quem vive debaixo da providência de Deus, olha, eu vou ser ousado pelo Espírito. Irmão, nós só gripa se Ele quiser. Gripar, a gente só gripa se Ele quiser. Se Ele quiser, dá um gogo em nós que a gente fica... Mas se Ele não quiser... Salmo 91, 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e você, ó, ileso. Bom, eu vou pela Bíblia. Vou repetir, eu sei que vai ficar gravado, mas vou repetir. A prevenção, ela falha. E se confiar demais nela, você fica tantã. Eu disse aqui outro dia, eu acho que foi a semana passada. Enquanto não mexer com a nossa fé, a gente vai fazendo o que manda. Fecha a porta, bota máscara, bota gel. Se for preciso botar uma bota daquela 7 léguas, nós bota. Só vai no banco se for com bota 7 léguas. Eu já estou comprando uma. Vou de bota 7 léguas. Bota um capacete. Se botar lei, tem que botar um capacete para proteger até as orelhas. Eu boto também. Não mexendo na minha fé... Agora, partiu para minha fé, aí o negócio muda, meu irmão. Olha aí. De jeito nenhum eu vou me dobrar, se mexer na minha fé. Mas enquanto for, a gente vai obedecendo os critérios, que a Bíblia diz que a gente tem que obedecer às autoridades. Não é assim? Constituída por Deus. Está lá Romanos 13. Agora os irmãos entendam o que eu estou querendo dizer. Mas, se não tiver fé suficiente, então... o negócio é ficar rendido com essas coisas que diz, morreu não sei quanto hoje. Morreu não sei quanto hoje. E vai levantar o negócio, vai levantar a estatística. E Deus abençoe a igreja. Segunda coisa que eu queria dizer à igreja, nós já estamos morando aqui em João Pessoa. Aqui no Funcionários 2. Estamos mais pertinho, né? Em nome de Jesus. A igreja ora por nós, para que o Senhor nos ajude em seu nome. Agora vamos para a palavra, 1 Coríntios 15. Só gripa se ele quiser.
1 aos Coríntios 15. Ao mundo diz assim, não, porque não teve cuidado, morreu. O crente não diz assim, não, morreu porque Deus quis levar. Porque se Deus não quiser levar, meu irmão, eu tiro por minha mãe. Eu tiro por minha mãe. 73 aninhos, minha mãezinha, uma diabetes que já vem há mais de 20 anos se arrastando, está fazendo hemodiálise no primeiro lockdown que deu. Ela teve um cansaçozinho, ainda não estava fazendo hemodiálise, teve um cansaçozinho. Aí levaram para o HU, vocês acompanharam eu fazendo os pedidos de oração. Ela foi para a ala dos contaminados. Escute isso. Foi para a ala dos contaminados. Já tinha feito um exame em Mari, deu negativo. Foi feito 2 aqui, deu negativo. E não tiraram ela da ala logo assim não, dos contaminados. Depois de muito avaliar, disseram, ela não está com Covid não. O problema dela é coração. Aí faz um cateterismo, fez. Aí disseram, agora tem que abrir e botar uma válvula, ainda não fez. E tem que ficar fazendo a hemodiálise 3 vezes por semana. Ela teve uma recaídazinha agora, porque levou um tombo, aí bateu com a cabeça, mas está tudo em paz, graças a Deus. Está lá em Mari, Viva da Silva, fazendo hemodiálise 3 vezes por semana. Fogo do pé à cabeça. Crente que é uma benção. Para a glória de Deus. Não estão entendendo o que eu quero dizer? Se Deus quiser levar eu e você, leva nós tomando café, comendo churrasco, bebendo Coca-Cola, andando de avião para Miami, não dá tempo nem chegar no aeroporto. Puf! Aí tem que levar alguém lá que trabalha no IML para tirar nós duro, entrevado de dentro do avião, para mandar para o Brasil para botar no buraco. Mas se Deus não quiser, nós vai para Wuhan, na China, no epicentro do troço lá, nós anda pelo meio assim e não acontece nada. Eu entendo o sobrenatural de Deus assim, eu não vejo de outra forma. A gente prega tanto, canta que os 3 jogos estavam na fornalha, mas a gente prega e canta de longe, dizendo, eu prego, eu canto, mas Deus me guarde daquela fornalha, e guarde mesmo, porque se você chegar, você muda logo o tom. Os irmãos estão entendendo? Amém. 1 Coríntios 15. Esse capítulo, ele é um dos capítulos muito importantes de toda a Bíblia, principalmente do Novo Testamento e das cartas paulinas. Eu considero particularmente o capítulo, porque quem já leu a primeira epístola aos Coríntios, ou já estudou minuciosamente, sabe que, como a segunda carta, Paulo trata de problemas na igreja de Corinto. A primeira carta, ele trata especificamente de alguns problemas que estava havendo na igreja, e principalmente problemas que estavam ligados ao culto, como no caso dos dons, que tinha muita gente profetizando ao mesmo tempo de uma vez. Tinha problemas como aqueles que uns diziam partidariamente, eu gosto do pastor Paulo, outros diziam meu pastor é Pedro, outros diziam meu pastor é Apolo, e outros diziam meu pastor é Jesus. E houve problemas feios, imorais, como no capítulo 5 de um jovem que estava ficando com a mulher de seu pai, no caso a sua madrasta. E problemas como o da Santa Ceia, que tinha crente que ia para o culto da feitiçaria, e depois que participava dos negócios lá, estava dentro do culto, comendo pão e bebendo vinho. Aí Paulo disse, mesa do Senhor e dos demônios. Então ele trata bem direitinho no capítulo 10 e 11 da carta aos Coríntios. Mas quando chega no capítulo 15, irmãos, ele fala de algo ainda mais ameaçador à igreja do Senhor que estava em Corinto, que era a respeito da ressurreição.
E entre os coríntios, os irmãos, a igreja que estava em Corinto, estava uma discussão sobre: e a ressurreição, é verdade ou não? Cristo ressuscitou ou não ressuscitou? Eis a questão. Só que no versículo 1, o apóstolo Paulo começa introduzindo de forma muito criteriosa, e aqui é a inspiração pura de Deus, quando ele diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual este evangelho, depois que eu vos anunciei, vocês receberam, e no qual também permaneceis. O 2, pelo qual também sois salvo. Vocês, quando ouviram de mim, receberam, permanecem, são salvos. Aí a parte B do versículo 2 ele diz: se o receber, o permanecer e o ser salvo, ele fez: se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. É a mesma ideia do Salmo 119, quando o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra. 119 e 11, se não foge da memória. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pronto. O que está lá no Salmo 119, verso 11, é a mesma ideia do que o apóstolo Paulo introduz aqui em 1 Coríntios 15. Ele diz: este evangelho, ou o evangelho que eu vos anunciei, vocês receberam, permanecem e são salvos, se vocês o retêm, como vô-lo, quer dizer, da forma, o modelo, como vos anunciei. Se não é que crestes em vão. Que aqui é que estava o problema. Tinha alguns em Coríntios que não creram. Como que retém do evangelho. Ou seja, os que reteram o evangelho e creram do modo como o apóstolo Paulo falou, está inserido naquele texto de Salmo 119, verso 11. Se a pessoa creu no evangelho, então escondeu o modo de reter, escondeu, para não pecar contra Deus. Lá, o Salmo 119, verso 11. O salmista enaltecendo a lei do Senhor, o Salmo 119, no verso 11 é muito linda essa parte, quando em poesia ele diz assim: escondi a tua palavra para não pecar contra ti. E ele sabia que era alvo do pecado, mas ele sabia do que tinha guardado para não pecar, que era a palavra. Então, em Corinto, Paulo, para começar a tratar sobre a ressurreição, da discussão sobre Cristo ressuscitou ou não ressuscitou, então teve crente que disse: não, eu não acredito. E tinha uma seita entre os judeus em Jerusalém, que parece que eram os saduceus, que não acreditava na ressurreição, nem anjo, olha, pendeu para a eternidade, eles não acreditavam em nada. Para eles, a vida terminava no túmulo. E havia essa heresia entre os coríntios sobre a ressurreição, de que Cristo não ressuscitou. Crente. Eu acho que deles até que falava em língua. E pregava até uma coisinha. Mas não acreditava na ressurreição. Se ficasse calado, menos mal. E não deixava de ser mal. Mas não, ficava: você crê que Cristo ressuscitou? Que há 3 anos anunciaram da ressurreição. Até hoje tem um grupo herege que não crê, não só um grupo, mas muitos grupos hereges que não crê que Cristo ressuscitou. E eu vou dizer aqui
nessa epístola, no capítulo 15, porque essa estratégia o diabo usa para tentar tirar da igreja o mistério da ressurreição, porque a ressurreição de Cristo é um mistério. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele é o primogênito dos mortos, ou o primeiro que ressuscitou da forma que ressuscitou. Houve muita ressurreição narrado no Antigo e algumas ressurreições narradas no Antigo e Novo Testamento, mas quem ressuscitou no mesmo corpo voltou a morrer novamente. Só que a ressurreição de Cristo não foi para morrer novamente. Ele ressuscitou para ser glorificado. E como primeiro, sendo primogênito desse modelo e padrão de ressurreição, sendo ele o primeiro, aí o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15 que acontecerá as outras ressurreições, digo, de pessoas que ressuscitarão também como Cristo ressuscitou, para ser glorificado. Então o apóstolo Paulo começa dizendo assim: o evangelho que vos tenho anunciado, está no presente contínuo, que vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não, é que creste em vão. Quer dizer, preguei, mas se alguém não reteve, então creu em vão. Não creu para crer, segurar, reter, né? Porque tem crente que, no caso como esses irmãos de Corinto, fica com algumas dúvidas a respeito de algumas coisas, tal como esta, sobre ressurreição, e fica confundido, e até querendo acreditar também que não haverá ressurreição. Sabia disso? E tem isso no meio dos pentecostais, no cristianismo. Tem, irmão, tinha lá em Corinto uma igreja do fogo, cheia dos dons espirituais, mas tinha crente que não acreditava que Cristo ressuscitou. Ora, o apóstolo Paulo chega a dizer que no versículo 3, ele disse, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Segundo, foi sepultado. Terceiro, ressuscitou e foi visto. Em seguida, ele fala que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos após ressuscitar. E ele disse, dos quais, no versículo 6, dos quais vive ainda a maior parte dos irmãos que viram no dia de Paulo. Ainda tem alguns vivos que viram e dizia, eu vi Jesus quando ressuscitou. E com certeza pregavam também o evangelho relacionado à fé no que viram da ressurreição. Enfim, quando chega, Paulo dá testemunho de si, de como Cristo lhe apareceu, mas quando chega no versículo 12, ele diz, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns, é uma interrogação, dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Se Cristo ressuscitou, a prova está que ainda tem alguém que viu e ainda está vivo, alguns, na sua maior parte. Como é que alguém disse que Cristo ressuscitou? Então no versículo 13 ele diz, se não há ressurreição de mortos, para entender a problemática da ressurreição de Cristo, ele diz, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Paulo, entre aspas, seguindo o raciocínio dos que não criam, para dar o checkmate depois, sobre de que Cristo realmente ressuscitou. Ele disse, bom, se não há ressurreição de mortos, então nega-se que Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, o que ele diz lá no versículo 1, o que eu vos anunciei, ou o evangelho,
E como vos anunciei, é vã. Depois, e também é vã a vossa fé. E assim somos considerados, olhem que terminou essa negação, assim somos considerados também, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ele começa novamente. E ainda permanecei nos vossos, que Paulo vai até mostrar outra coisa. Se alguém não mudou, permanece no pecado, então a ideia da negação, da não ressurreição, está dando certo. Mas como ele quer dizer? Mas se entre vós alguém não permanece no pecado, ou foi regenerado, então Cristo ressuscitou. Em diante. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados, e também os que dormirem em Cristo estão perdidos. Gostei. Eita, agora aqui foi para torar. Se esperamos em Cristo, se esperamos em Cristo, ele quis dizer agora, já que não há ressurreição, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé, vocês permanecem no pecado, os que morreram em Cristo estão perdidos. Agora a conversa é com os vivos. Então, se esperamos em Cristo só nesta vida, que é o que Satanás quer, somos os mais miseráveis de todos os homens. E é isso que Satanás quer. Que a humanidade viva do jeito que está, se sentindo moribunda, molestada, pela natureza pecaminosa, pelo sistema mundano, pelo diabo. Então, escravos, oprimidos, desiludidos, sem esperança, não existe ressurreição, não é eternidade. Se morrermos, se acabou. Então, toda esperança tem que ser nesta vida. Então, se toda esperança tem que ser nesta vida, eu tenho que ver para crer. Então, ver para crer, então vai para a ideia de que o reino de Deus é comida e é bebida. Então, eu tenho que comer, beber, eu tenho que me vestir, eu tenho que calçar, eu tenho que gozar. Não é bem assim. Tudo isso vai passar. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Aos Romanos 14 e 17. O reino de Deus não é comida nem bebida. E também, a igreja não espera em Cristo nessa vida, porque seríamos os mais miseráveis desse mundo. E é o que o diabo quer. Que o homem se sinta miserável, infeliz. Uma pessoa que se sente miserável, infeliz, irmãos, qual é a sorte dessa pessoa? Eu vou me matar. Aí outro diz assim, eu não vou me matar não, eu vou morrer bebendo. Aí, vou morrer bebendo. Aí outro diz, não, eu vou morrer me drogando. Outro diz, eu vou morrer na prostituição. Bora que eu pego uma AIDS, bora que eu pego outra doença, vou morrer me prostituindo. Outro diz, vou morrer fumando. E a infelicidade dentro da mente dessa pessoa aumentando. Porque o mundo, Satanás engana o mundo dessa maneira, dizendo que o pecado, irmãos, o pecado é algo que não faz mal à alma. Você tem que dar liberdade, evasão. Você tem que fazer o que você gosta. E naquilo que você faz, não se sentir culpado. Você é liberto. É mentira de Satanás. Pecado é um jugo maldito, que é consequência da queda de Adão. Pecado existe. Pecado é a forma e a maneira de fazer o homem errar o alvo, não fazer a vontade de Deus, não temer a Ele, não obedecer a sua palavra, porque quando morrer, vai para o inferno, como Satanás, o príncipe das trevas, no julgamento final
também vai. É isso que Satanás quer. Não quer ir só e quer levar um bocado. Mas a igreja não crê assim. Oh, glória a Deus. A igreja crê que Cristo ressuscitou. Aleluia. A igreja crê tanto que Cristo ressuscitou, que entre nós, creio que todos dão testemunho da mudança que alcançou, porque creu. Então, se você conseguiu a mudança, a regeneração, então humanamente não foi você, nem eu. Nós sabemos que ninguém se liberta dos vícios e não há maldade, senão pelo poder da regeneração, e ela é o resultado da morte de Cristo. Então ele morreu, então é real, é poderoso, a ação vivificadora do nosso Deus em Cristo, na vida de um pecador miserável e moribundo pelo pecado. Quando aceita Cristo, Atos 3:19, é perdoado os seus pecados, e ele sente o perdão de Deus, e a alma se sente refrigerada. Vamos ler? Atos 3:19, lê aí, por favor. A rocha aí. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela esperança do Senhor. Ora. Pela presença. Ora, não crer na morte de Cristo e que ele ressuscitou, irmãos, é o mesmo que dizer assim, não precisa de se arrepender. Irmão feminino. E se não precisa de arrependimento, a sentença do indivíduo fica viva. Ora, Paulo disse aos Colossenses que ele cravou na cruz a cédula que nos acusava. É isso que acontecia com os prisioneiros que eram crucificados. Aqueles dois que foram crucificados com Jesus tinham sentenças iguais, e um disse para o outro, porque o outro zombou e disse, se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti, a nós também. Ao outro disse, nós estamos aqui, porque os nossos feitos foram prescritos como crimes, nós merecemos estar aqui, mas esse aí, nenhum mal fez. Aí Paulo disse, ele, com a morte dele, cravou na cruz a sentença que nos acusava. Então o diabo procura, irmãos, o diabo procura, e ele está tendo resultado e êxito com isso, até dentro da igreja, né? Tem pessoas escravas do pecado, não se liberta dos vícios, e ainda acha que isso é normal. Não, irmão. Se morrer assim, não vê o céu, não. E é isso que Satanás tenta fazer com a igreja. Porque ele sabe, está lá 1 João 5,19, ele sabe que o mundo sistêmico, influenciado por ele como príncipe das trevas, faz com que a sociedade jaza como restos mortais diante de Deus, prontos para irem para o inferno, da maneira que o mundo está. Eles estão tão sepultados que 1 João 5,19 diz que o mundo jaze no maligno. A ideia é, o mundo está como que prostrados, defuntos diante de Deus. E se continuar assim, no céu não chega não. E se essa ideia normalizasse na mente da gente, irmão, daqui a pouco vai ser normal adulterar, se prostituir e fazer outras coisas. Que em Corinto tinha isso. Por isso que um grupinho lá estava com esse negócio. Não, Cristo não ressuscitou. E eu creio que o mais espiritual dizia assim, pelo que o apóstolo Paulo está dizendo, se fulano está dizendo que Cristo ressuscitou, fulano está gostando de ir para aquela macumba. Que era da deusa que tinha lá, que tinha 1000 mulheres sacerdotisas, daquele jeito que Eva foi criada por Deus, praticando todo tipo de orgia, o caba estava lá. Quando terminava a sessão de lá, aí depois estava na igreja, tomando o pão e o vinho, vendo o poder cair, Jesus fazendo as coisas, e dizendo, mas Cristo não ressuscitou.
o infeliz escravo do pecado, como é que vai dizer que Cristo ressuscitou? Toda a confusão fica na mente de quem não é liberto. E toda pessoa confuseira, teologicamente, dentro das igrejas, é porque tem uma coisa que não foi curada ainda. Pode ir atrás. Todo confuseiro teológico que procura brigar, que procura discutir e anular verdades preciosíssimas, que são fundamentos para a nossa salvação, princípios estabelecidos por Deus. Pode ir atrás que esse bonitinho ou essa bonitinha tem alguma coisa que no pezinho está agarrado, um bicho vivo lá comendo devagarzinho, feito câncer. Aí fica procurando outras desculpas, porque quando o crente morre por inteiro, ele diz em alto e bom som, como Paulo escreveu aos Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e agora a vida que vivo, não vivo na carne, mas o Filho de Deus, que se entregou por mim. Quando tem alguém que fica com um negocinho na mente, a mão, a cabeça, o pé, alguma parte do corpo, é livre. Aleluia. Interessante. Veja em seguida. Mas, aqui a afirmativa do apóstolo, ele não podia perder essa. Mas, agora, eita, aqui foi para torar. Mas, 15:20, 1 Coríntios. Agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos moram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E é isso que Satanás não quer, irmão. Então qual é a ideia de Satanás? Estratégica. Mexer naquilo que determina a salvação da igreja. O quê? A ressurreição de Cristo. E mexendo na ressurreição, aí, irmão, arreia com tudo. Mexe com tudo. Glória a Deus. Aí ele disse, mas cada um por sua ordem. Cristo primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí eu vou pular, porque o tempo não dá. Aí eu vou pular para os versículos que a gente lê. Paulo disse, eu vos digo um grande mistério, nem todos nós dormiremos. Aleluia. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos, escuta aí, Satanás, e os mortos debaixo do sangue do Cordeiro, e os mortos que foram escravos de Satanás, foram tentados, pecaram, deles que escandalizaram, mas se humilharam, foram disciplinados por Deus, estão no céu, no terceiro céu, o paraíso, vão ressuscitar. Aí Satanás procura falar essas coisas para a gente ficar desapercebido, e tem crente desapercebido. Jesus está voltando. Se você fuma, pare de fumar. Se você bebe, pare de beber. Se você pratica adultério, você tem relacionamento extraconjugal, pare. Se você está se prostituindo e é envolvido com imoralidades, pare. Ou vai para o inferno. Se você rouba, se você está envolvido em fraude, pare. Se você anda mentindo
envolvido com coisas, com falcatrua. Pare, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Satanás sabe que tem pessoas que eram imorais, mas estão libertas. Ele sabe disso, mas ele insiste em dizer que a ressurreição não tem poder. Porque ele insiste, porque ele sabe que nós somos sujeitos a fracassar e aceitar a proposta dele. Ele sabe que tem ladrão convertido, homicida convertido. Ele sabe que tem todo tipo de gente que foi escravo dele convertido. Mas ele vai insistir que a ressurreição não tem poder. Mas ela tem, ela tem, ela tem, ela tem. E o centurião viu na morte que ela tem. O centurião estava lá operando com seu grupo de homens, executando o sacrifício de Cristo, e acompanhou até o fim. Depois de ele orar, aleluia, depois, aleluia, de lhe crucificarem junto com os outros, lhe traspassar a lança ao seu lado, e foi testificado, sangue e água descia. E ele orou a última oração. Ele disse: Pai, na tua mão entrego o meu espírito, está tudo consumado. Realizei a obra. Naquele momento o Pai testificou, como se estivesse apertando o dedo em um interruptor e mexendo com a eletricidade natural da natureza. Trema a terra, desça raio, trovão. Mortos ressuscitem. E dentro de Jerusalém foi visto muitos santos andando. A natureza. Aí o centurião, quando olhou e disse: verdadeiramente este era, na humanidade dele, era o Filho de Deus. Herodes mandou uma ameaça antes de Jesus ser julgado. Herodes mandou uma ameaça e mandando aquele recado. Aí Jesus disse: diga àquela raposa, que é figura de imundo, que eu vim para pregar, curar, também ser açoitado, ser morto. Mas diga àquela raposa que ao terceiro dia eu ressuscitarei. Se você, irmão e irmã, nós do ministério, Igreja do Eterno Poderoso, se cremos que Jesus ressuscitou, nós cremos no arrebatamento. Cremos que veremos todos os santos de Adão até então, que morreram e dormiram no Senhor. Coisa linda. 1 Tessalonicenses, citando 4, 13 a 18. Outro problema Paulo enfrentava na igreja de Tessalônica: essa praga dessa heresia, que não existe ressurreição, eternidade, tudo se acaba aqui. É por isso que tem gente desesperada, irmão. Aleluia. Paulo diz aos irmãos tessalônicos: não sejais ignorantes como os demais que não têm esperança. Não sejais como os demais que não têm conhecimento acerca disto que ele fala dos que dormem. Aleluia. Porque todos os que dormem ressuscitarão. E ele dá detalhes que não dá em 1 Coríntios 15, do 50 ao 58. Ele fala da aparição de Cristo para a igreja, né, que é chamada de parousia, a manifestação especificamente para um grupo, que é a igreja. Só a igreja vai ver esse sinal. Quando ele descer para Israel, no final da grande tribulação, Israel vai ver, toda a terra verá um grande sinal de que Cristo está descendo lá no Monte das Oliveiras. Mas para a igreja, só
os salvos, só os salvos, só os salvos. Ele vem para livrar Israel da mão das nações, mas para a igreja, ele vem para honrar os que renunciaram a si mesmo, para entrar no céu, vigiaram, oraram, crucificaram. Ele vem para honrar e levar ao céu. Aleluia, aleluia. Jovem, sejam fiéis. Eu sei o que é ser jovem, sejam fiéis. Crucifica a mão, crucifique os pés, crucifica a cabeça. E se Satanás mandar você jogar a cruz do cristianismo fora e ceder às filosofias dele, diga a Satanás, em 1 João 1,7 está escrito: se andarmos na luz como na luz está, o sangue do Cordeiro de João 1,29 nos libertou, nos purificou de todo pecado. Ei, mulher, fala para teu esposo esse mistério, encara ele com os olhos de Deus, com unção, e diga: meu velho, cuidado, porque senão você não entra. Homem de Deus, fale também para a sua mulher. Filhos, fale para os pais. Pais, fale para os filhos. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Sabe por que vale a pena? Sabe por que vale a pena? Porque quando estavam lá em capítulo 6, capítulo 7 de Atos, matando a Estevão a pedrada, depois de ele pregar a maior pregação expositiva, segundo dizem da Bíblia, ele disse: eis que vejo os céus abertos, e ele perdendo a força, sangue descendo, eu acho que os olhos feridos, a cabeça, sei lá, se alguma pedra mais grande esmagou e alguma massa cefálica apareceu do crânio. Jesus merece mais do que isso. Jesus merece mais do que isso. É por isso que muitos crentes não conseguem ser santo. É por isso que muitos crentes não conseguem ter comunhão. É por isso que muitos crentes não conseguem orar, nem jejuar, porque não estão dando a Jesus a devida honra. Se der, acontece muito mais. Aleluia, aleluia. Porque muitos crentes fracos, porque não estão valorizando a ressurreição de Cristo. Mas Estevão era morrendo. Certamente já estava acontecendo muitos machucões, ele sem força, todo quebrado de pedrada. E não era pedrinha de brita daquela cascalho, não. Era rocha, meu amigo. Era seixo na cabeça, nas costas. E ele disse: perdoa, não lhe impute os pecados deles. Mas ele disse: eis que vejo os céus abertos. Eis que vejo os céus abertos. E eu vou dizer uma coisa aqui que o Espírito Santo está mandando dizer. Os crentes que esperam entrar no céu e ser arrebatado na folga, na leveza, nas coisas que querem fazer e andar do seu modo, o Espírito Santo está mandando dizer que você não vai ver a luz da aurora não, meu irmão. Vai ver não. E quem é que vai ver? Quem vai ver é quem está sofrendo o assédio da carne, do diabo e do mundo, e não faz. Esses verão a alva, esses verão a Deus, esses verão o sinal do arrebatamento, esses ouvirão o toque da trombeta de Deus. Mas muitos que estão esperando em Cristo nesta vida e se largando de toda maneira por aí. Isso é conversa, isso não é bem assim não, como dizendo, nesse preço todo não, para entrar no céu não. E é assim, se abster de tudo. Vá do seu jeito. E eu vou tentando me esforçar do que está escrito aqui. Por mim eu não tenho condição. Mas como ele falou para o pastor de Filadélfia, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome, eu vou retribuir. Te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Mas ele disse: guarda o que tens para que ninguém tome a tua. Você tem uma coroa, eu tenho uma coroa reservada. Está lá 2 Timóteo capítulo 4, 6 a 8.
Paulo disse, ela está reservada. Ele disse, para mim, e não só para mim, mas para todos quanto amarem a sua vinda, está uma coroa, recompensa reservada, mas é preciso ser fiel. E ele disse, Timóteo, já está marcado o dia da minha execução, mas combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora só me resta partir. Oh glória, paga o preço. Paga o preço que Deus lhe honra. Mas se não pagar, Deus não tem como honrar. Mas se pagar o preço, Deus honra. Ele levou um profeta anônimo lá para Eli, capítulo 2. Já no final do capítulo 2, no final do capítulo 2, 1 Samuel, ele usou um profeta que eu procurei o nome e não achei. Ele disse, se me honrar, eu honrarei. Mas se não me honrar, eu envelhecerei. Envelhecerei. A ideia é esta mesmo. Da mesma forma que fizerem comigo, farei também. Eu desonrarei. Eli desonrou a Deus, aí Deus desonrou Eli. Desonrou. Como foi que Deus desonrou Eli? Primeiro, os filhos dele, Deus matou. Levou para uma guerra. Deus criou a circunstância para os filhos ir brigar, Deus matou. Quando a notícia chegou, deu um troço no velho. O velho parece que era meio gordo, porque quando caiu da cadeira, quebrou o pescoço. A nora estava para parir o menino, e ela antes de morrer disse, diga que bota o nome de Cabolde. Foi-se a glória ou a honra de Israel, porque Deus afastou-se da nossa nação. Aleluia. E nunca mais se ouviu falar na história de Israel alguém que seja descendente de Eli, porque Deus disse, eu cortarei a tua genealogia. Glória a Deus, glória a Deus, honre a Deus. Lá onde você estiver sozinho, no trabalho, honre a Deus. Tem laço lá, tem laço lá, tem laço na escola, tem laço até em casa. Tem laço no trabalho, tem laço na vizinhança. Olha, nós somos arrodeados de laço. Mas o laço só laça se a gente quiser. Não é porque Deus quer não. Se a gente quiser, o laço pega. Mas se a gente não quiser, o laço não pega. Pegou Caim, porque Caim não quis evitar o laço. Mas Caim foi avisado. Eu estou sendo avisado esta noite, mais uma vez, principalmente eu. Você está sendo avisado também, porque o arrebatamento não vai dizer assim, se prepara aí, que tal dia, mês tal, semana tal, tal horário, Jesus vai vir. Não, ele disse, eu virei numa hora em que ninguém me espera. E ele disse, como ladrão. O ladrão não diz, ei, diga lá o rapaz que eu vou... Diga logo onde é que está o negócio que eu vou lá tal hora pegar, viu? Ladrão vai dizer isso? Vai? Vai não. Ladrão, ele diz, eu vou tal hora. Aí quando vai, pega às vezes o cachorro dormindo. Tem cachorro que dorme. Pega o gato na biqueira. E quando bota o ouvido na telha, pode até escontar o dono roncando. Entra, fecha, leva tudo. Jesus usou a figura do ladrão, não que ele seja ladrão, ele usou a figura sobre o inesperado. Ele disse, eu virei numa hora que ninguém me espera. Agora ele avisou, quando estiver próximo da minha volta, o mundo estará como Sodoma e Gomorra. Também como nos dias de Noé, casando, se dando em casamento, comendo, bebendo. Eu vou vir numa hora em que muitos pensam que é paz, é tranquilidade. E vão estar nas farras, vão estar fazendo o que gosta. Ele disse, do mesmo jeito, lá em Noé, que o dilúvio veio, eu apenas avisei com a arca. Ninguém sabia o dia da água, mas vira a arca ser montada. Até, quem sabe, criticaram de Noé, mas Deus estava falando com a arca, pela arca. Vira a arca e não acreditaram. E até Noé botando de pá em pá de animal. Isso é que é velho besta. Fazer um negócio desse tamanho, encher de bicho aí dentro, vai morrer. Abafado com esses bichos, não é? E Noé disse, arrependa-se. 2 Pedro 2 diz que ele era pregoeiro da justiça. Enquanto ele fazia a arca,
pregava sobre o dilúvio e sobre a justiça de Deus. Viram aquela embarcação como um ato de loucura. Mas quando o céu fechou, e eu querendo parar, mas quando o céu fechou, ficou negro, que começou a trovejar, relampear, e começou a cair água, que não tinha inverno, começou naquele tempo, que o chão começou a minar a água como se tivesse uma manilha estourada. Os rios caudalosos, Deus os fez subir como um chuveiro, jogando água para cima. As fontes de cima Deus abriu e ele delatou as de baixo. De repente começou a água a subir e alguém certamente abre Noé a porta. E Noé disse: fechei por dentro e Deus fechou por fora. Sodoma e Gomorra, de criança a adulto se prostituindo. Está lá claro, em 19 Gênesis, até as crianças queriam conhecer e coabitar sexualmente com os anjos. Mas os anjos cegou e deixou eles patinando ali, e não fizeram nenhum mal a Ló, mas tirou Ló à força assim pela mão com a sua mulher e com as filhas, e saiu tirando. A mulher ainda olhou para trás porque tinha alguma coisa que lhe interessava, mas aí quando ela olhou para trás, virou uma estátua de sal. Mas foi, e o anjo dizendo: escapa por tua vida, e puxando, e quando subiu, aleluia, desceu chuva de enxofre e fogo, queimou a cidade todinha. Depois Deus abriu, engoliu e ficou um tapete. Se imagina possivelmente onde é geograficamente, mas ali ficou como que um tapete. Interessante, irmãos, é que Ló estava na porta como um juiz. A Bíblia chama por Pedro, 2 Pedro 2, que ele era o justo Ló. Ele foi pregoeiro da justiça também. Ele não se envolveu com a situação da cidade, mas escapou pela sua vida. Foi que o anjo disse: escapa-te por tua vida. A igreja que vai subir, ela está pregando como Noé, pregando como Ló, e a sociedade global não está acreditando, está pensando que vai melhorar as coisas, porque vai aparecer alguém aí que vai controlar, e a gente já sabe que é o anticristo. Ele é o clone de Jesus. Ele vai aparecer para dirigir e solucionar as coisas. Para nós, esses dias maus já é sinal que Cristo está voltando. E eu vou subir. Eu vou subir. Eu creio que eu vou subir. Eu vi eu subindo. Eu vi eu subindo com a minha casa todinha. Eu vi eu subindo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos esforçar para nós subir juntos em nome de Jesus. Faça a sua parte, eu vou fazer a minha, e cada um ajudando os outros, porque Jesus vai voltar. Para de fofocar, para de fuxicar, para de falar da vida dos outros, para de prejudicar alguém. Aleluia. Vamos cuidar da nossa vida, porque a vida da gente já é um trem de problema para cuidar, que não é fácil. Tem hora que eu penso que a minha vida é um trem com não sei quanto vagão. Eu não posso tomar conta da vida dos outros, eu tenho que tomar conta da minha, que já é difícil. Vamos ajudar uns aos outros, vamos perdoar, vamos amar, vamos orar, vamos interceder, vamos aconselhar, vamos procurar fortalecer uns aos outros, advertindo, dizendo que Cristo está voltando. Porque Jesus, quando voltar, vai pegar até crente falando do outro. Vai pegar crente fazendo coisas contra o outro. Mas ele disse: eu estou vindo. E vai ser no abrir e fechar de... Paulo diz: no abrir e fechar de olho, o que é corruptível deixará de ser corruptível e se transformará em incorruptibilidade. Que Deus abençoe, que Deus ajude, em nome de Jesus. Eu tinha algo a dizer do versículo 50, mas vamos deixar para um outro dia, sobre corrupção, não herdar a incorrupção. Que Deus abençoe. Fiquemos de pé e vamos agradecer a Deus. Quero agradecer a paciência dos santos. Eu queria um microfone para o irmão presbítero Martiniano orar, e um outro para o evangelista irmão Neidson.
nos dá a bênção dos apóstolos. Aleluia, glória a Deus. A superintendência local, na pessoa do presbítero irmão Rômulo, avisa que a partir do próximo domingo, por orientação e autorização da Superintendência Geral da sede, a EBD voltará a ser presencial e poderemos formar as classes, todos estão convidados. Atenção, as irmãs que pegaram as revistas, lições, e ainda não efetuaram o pagamento, tem até domingo. E ainda temos 2 lições de aluno e outras que os irmãos quiserem, ele estará à disposição para pegar com o nosso irmão Odon, que é quem distribui as lições para cá. Deus abençoe. Irmão Martiniano, seguido irmão Evangelista Neidson. Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor, oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos reunidos, cultuando, adorando, louvando, enaltecendo o teu santo nome, ó Deus. Nós estamos saindo aqui alimentados por esta palavra bendita, maravilhosa, que foi ministrada esta noite. Eu te peço, ó Deus, nos leva debaixo das tuas mãos, desfazendo cada laço do inimigo no caminho, Senhor. Nos concede, ó Deus, uma noite reparadora, restauradora, para mais um dia na labuta, ó Deus. Que teu nome seja glorificado, enaltecido. Nos ajuda, ó Deus, a chegarmos na nova Jerusalém. É desse jeito, unidos, reunidos, te adorando, te ouvindo falar, que nós te pedimos em nome de Jesus. Nos leva em segurança para a nossa casa. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor para todos.